Como que vocês estão hoje? Na verdade, quando a gente fala em pedagogia sistêmica, a gente já começa a ativar todas as nossas memórias sistêmicas com relação à escola, né? E vocês lembram como era tenso o primeiro dia de aula? Chegar numa turma, não conhecer ninguém, e o tanto que naquela fase da nossa vida era importante a gente pertencer a um grupo, e o medo de não ser aceito por esse grupo. Tudo isso, né, começa a reverberar já no campo, mesmo que a gente não queira. É o primeiro dia, ninguém se conhece, por mais que aqui algumas se conheçam, mas é o primeiro dia, é uma tensão, e vocês vão começar a sentir algumas coisas durante esse curso relacionadas a isso, vão ter alguns sentimentos aí baseados no que aconteceu, né? Eu fiz uma experiência na sistêmica nesse curso, quando eu recebi o insight que era para quem quisesse participar do curso, era para convidar uma colega para participar, porque quando você viesse com uma colega, o valor do curso era metade, né? Lembram disso, né? E foi muito engraçado eu ver vocês, gente. O quanto que vocês se bateram para achar uma colega para vir com vocês para o curso. Por quê? Lembram quando a professora falava assim, vamos fazer um trabalho em dupla? Se você não tinha aquela pessoa que era tua companheira, tua parceira dentro da sala de aula, ou teu parceiro, você dava um frio na espinha quando a professora falava que tinha que fazer alguma coisa em grupo. Vocês lembram disso? E tinha também as alunas, tipo eu, que eu não gostava de fazer grupo. Porque eu era sempre aquela que fazia o trabalho de todo mundo e colocava o nome de todo mundo. E para mim era muito difícil. Então eu até falava para o professor assim, professor, posso fazer sozinha, mesmo que seja em grupo? E o professor nunca deixava. Porque até então, naquela época, eu tinha uma crença, até pouco tempo atrás, de que se for para ser bem feito, quem tem que fazer sou eu. Eu nunca conseguia delegar nada para ninguém, nem passar nenhuma, nem dividir tarefas. Eu vinha de um sistema onde, se for para ser bem feito, tem que ser eu. Então, eu não confiava muitas vezes nos meus colegas para eles fazerem a parte do trabalho. E também eu me decepcionava porque quando eu confiava, a parte deles tinha que, não de todos, mas a grande maioria das vezes tinha que ajeitar, tinha que arrumar. Então, minha vida inteira na escola, na faculdade, foi assim. Fazia o trabalho, eu fazia o texto, eu fazia a pesquisa, eu montava e dava as partes para cada um. E daí, cada um chegava, só que eu falava, leia o trabalho inteiro e depois a tua parte você apresenta. E as pessoas viam a parte delas um pouquinho antes da apresentação. Mas era eu que criava esse mundo, né? Era eu que criava isso dentro de mim. Então, trabalho de grupo, para mim, sempre foi, assim, o karma na minha vida. O karma da minha vida. E daí eu pensei, vamos ver como é que as alunas de pedagogia sistêmica vão se sair, elas buscando uma colega ou um colega para vir para o curso junto. Que é a mesma dinâmica de buscar um trabalho em grupo, né? E eu fiquei impressionada, assim, até foi, acho que foi para a Karina, não me lembro se foi para a Karina ou para a Andréia, uma das duas, que a Andréia Correia trouxe a Andréia Pizedemizirski, né, Andréia? E eu não sei para quem que foi que eu falei, ou foi para a Karina, agora eu não lembro, gente, mas, ou ela não está na sala, que eu falei com tanta gente, que eu disse assim, então vocês são uma dupla de três. Foi para André, para Karina, né? Eu falei, então vocês são uma dupla de três, porque também tinha essa dinâmica. Tinha essa dinâmica que eu era amiga de duas, né? A gente era amiga de duas na sala, e a professora mandava fazer dupla. E qual amiga que eu ia dispensar para fazer a dupla e a outra ia para onde? Será que as duas... E quando as duas se juntavam e eu ficava de fora? Meu Deus do céu, né? Vocês lembram disso? Vocês passaram por isso na sala de aula? Quantas vezes, né, gente? Então,
curso, a partir do momento que o curso é lançado, a gente já entra no campo, né, escolar, nas coisas e nas dificuldades que a gente passou. Antes de começar o conteúdo, eu trouxe aqui uma caixinha da inteligência, tá? Tem uma caixinha da inteligência, e nessa caixinha da inteligência existem várias frases, ó, várias frases. Por quê? Porque isso aqui eu aprendi com uma professora que eu tinha, que eu nunca mais esqueci dela. Porque nós também temos muitas pessoas que passaram na nossa vida acadêmica, né? Quando eu falo acadêmica, é desde o jardim de infância até chegar à faculdade, graduação, pós-graduação e assim por diante. E o que acontecia? E o que acontecia nessa questão? Vocês devem ter alguma professora inesquecível na vida de vocês, né? Ou um professor. E tem outros que vocês nem lembram que existiu na vida de vocês. E por que será que essa professora ou esse professor marcou a vida de vocês? E hoje, algumas aqui que são professoras, né? Será que existe algum aluno que daqui 20, 30 anos vai lembrar da tua aula e você vai ser a professora inesquecível? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a professora, ela transforma vidas, ela transforma mundos, ela transforma sonhos. E a professora também destrói sonhos. E eu me lembro dessa professora que todo dia, antes da aula, ela trazia uma frase para começar a aula. Ela tinha uma caixinha, tipo um negocinho, tipo um cubinho, e ela pegava uma frasezinha para ler antes de começar a aula. E esse simples gesto dessa professora fez com que eu nunca mais esquecesse dela. Outra professora, ela lia um pedacinho do livro da Poliana, sempre no início da aula. E um dia eu coloquei lá no grupo também uma outra professora que eu tinha, que ela lia Minutos da Sabedoria. Então, a professora, ela tem que dar o conteúdo, ela tem que dar as coisas, mas ela representa um laço muito forte com o aluno. Muitas vezes, aquilo que o aluno não encontra em casa, ele acha na sala de aula. Ele personifica a professora como alguém que dá carinho, alguém que dá amor, e o aluno literalmente se apaixona pela professora. E aquela professora se torna para ele o norte, né, a vida dele, principalmente nos primeiros anos. E aí, no decorrer do tempo, eu fui juntando umas frases, né, de algumas pessoas que são professores, mas são professores do mundo, que são os maiores cientistas, os maiores pensadores, os filósofos, aquelas pessoas que vieram ao mundo para, de alguma forma, transformar esse mundo. Então, agora, antes de começar a aula, eu vou, em honra à minha professora, eu vou pegar uma frase dentro do campo escolar de vocês, e essa frase que eu vou trazer vou pegar uma frase para cada uma, para ver o que o campo informa, o que o campo traz para vocês, já que vocês se propuseram a fazer um curso tão lindo. Eu amo constelação sistêmica familiar, do fundo, eu até me emociono, porque eu já estou entrando no campo, do fundo do meu coração. Mas a pedagogia sistêmica, olha a frase que eu vou falar para vocês. A pedagogia sistêmica salva o mundo. Porque é ali a transformação, é na escola. E só eu sei a importância de uma professora na vida de uma pessoa. Só eu sei porque eu também já fui aluna, vocês já foram alunos. E sem professor o mundo não existe. Sem professor não tem médico, não tem advogado, não tem profissão, não tem nada. Sem professor as pessoas não aprendem a ler, não aprendem a escrever, não aprendem matemática. Então, hoje eu vejo no mundo uma dor muito grande, porque o professor não é visto.
O professor, ele é tão batalhador, ele está todo dia, né? Como diz a Ana, só essa semana eu fiz 5 planos de aula. O professor é como se fosse um celibato. É mais que uma entrega religiosa. E não tem como, né? Às vezes eu fico tão triste que eu vejo que sai assim concurso da prefeitura, né? Aí eu vejo lá, não desvalorizando nenhum tipo de profissão, mas eu vejo o desequilíbrio salarial entre uma função e outra. Então eu fico pensando o desequilíbrio que tem, né? E quem carrega a sociedade? Quem carrega aquela criança que tem problema em casa, aquele rebelde, a criança com dificuldade, porque também nós não estamos julgando os pais. Hoje vocês vão aprender algumas dinâmicas bem interessantes com relação a isso, né? Mas a professora na sala de aula com 40 alunos, principalmente professoras mais de periferia, que arriscam suas vidas, né, para ir às vezes num bairro perigoso para dar aula, professoras que são xingadas, espancadas dentro da sala de aula. Vocês veem, né, as reportagens, né? E agora, com a pandemia, essas professoras online, que elas não estão trabalhando o dobro, elas estão trabalhando o quíntuplo. Porque até então ainda elas tinham aquela folga, né, de chegar na escola, bater o sinal, vão embora e ainda dava para dar uma respirada. E agora, que tem aluno chamando a professora meia-noite? Vocês estão vivendo uma realidade assim? Então, vamos ver, né, o que os grandes professores do mundo poderiam dizer para vocês hoje, para as que são professoras e para as outras que, de alguma forma, não estão na sala de aula, mas de alguma forma realizam algum tipo de educação. Porque eu vejo, por exemplo, a Irineia aqui na sala, a Aline, né, que não é professora, a Yasmin e a Loriane são professoras, né, Yasmin? Vocês já... Eu não, eu sou estudante. Ah, está se formando como professora. Gente, olha que lindo, gente. Ela é a nossa esperança da nossa vida agora. Porque ela vai começar sabendo pedagogia sistêmica, gente. Então, o professor não se caracteriza somente pela sala de aula. E só pessoas especiais são escolhidas de alguma forma para passar alguma coisa para alguém. E então, e além de tudo, nós temos nossos filhos, né, que estão na escola. Nós temos as nossas questões que nós não resolvemos na época da escola. Por isso que eu digo que o curso de Pedagogia Sistêmica ele é para tudo, para todas as áreas da vida. E o meu sonho é o mesmo sonho da Angélica Olveira. A Angélica Olveira ela tem o sonho que um dia seja aberta uma escola onde seja trabalhada a pedagogia sistêmica. Por que isso não seria possível? E é incrível como é difícil, ela mesma fala no curso dela, como tem uma barreira invisível para a pedagogia sistêmica na escola. E ela chega à conclusão que essa barreira é devido à dor que a escola carrega. Porque a escola, ela tem uma dor sistêmica que é assustadora. E na escola é o lugar onde se encontram tantos sistemas, tantos sistemas. Se vocês imaginarem uma sala com 40 alunos, e vamos pegar 300 anos só de descendência. A gente sabe pela conta do Bert Hellinger que 300 anos representa 4.094 pessoas. 4.094, eu vou pegar a calculadora. Gente, como eu uso calculadora nos meus cursos e nem é aula de matemática, não entendo isso. Mas vejam bem, depois nós vamos entrar bem em detalhes sobre isso, tá? Essa é só uma introdução. 4.094 pessoas, vamos colocar vezes 41, vamos colocar a professora, vamos colocar a professora e vamos colocar os alunos, vezes 41. Só dentro de uma sala de aula tem 167.854 pessoas. Porque vocês sabem que no sistema a gente não exclui quem vem junto com o outro. Então,
sente praticamente 200 mil pessoas dentro de uma sala agindo ao mesmo tempo sistemicamente. Porque não tem como você chegar em lugar nenhum sem o teu sistema. Não tem como. Então, é por isso que aí quantas dores, né? Então, mas a gente sempre respeita e a gente vai dando o nosso passo. E eu me coloquei a serviço de divulgar a pedagogia sistêmica, porque eu sei o tanto que ela é restauradora e o tanto que ela traz cura para a sala de aula. E vocês hoje que estão aqui, vocês serão também divulgadoras disso. Uma conversa que vocês têm com uma colega de trabalho e que facilita a vida dela, vocês já estão ajudando o movimento da constelação sistêmica. Um aluno que vocês olhem diferente, o que vocês entendam sistemicamente, porque esse aluno está com esse problema, vocês já estão auxiliando na pedagogia sistêmica, tá bom? Quem não está acostumado comigo com curso, ontem me viu toda elétrica, falando um monte, correndo. Quando eu estou no campo sistêmico, eu sou muito lenta, as meninas sabem, porque eu tenho que ficar percebendo todos os movimentos, né? E sentindo toda a energia de vocês. Então, hoje eu falo mais devagar, tá bom? Então, é nesse sentido. Então, claro que eu vou dar maior apoio para vocês. E vocês vão aprender dinâmicas hoje, vão aprender coisas que eu não faço apostila nos cursos sistêmicos, porque eu trabalho com perceber. Então, eu prefiro 1000 vezes falar assim, Neia, leia o livro da Olinda Guedes, leia o livro da Angélica Oveiro, crie a tua percepção em cima da pedagogia sistêmica e coloque a tua essência, o teu pessoal, aquilo que é necessário, que muitas vezes se eu faço uma apostila eu vou cortar o pensamento de vocês ou a percepção de vocês para algo muito importante que é na missão de vocês, tá? Então eu trabalho muito assim. E é engraçado que antes de eu ser sistêmica eu já trabalhava assim na faculdade, quando eu dava aula. Que eu tinha meus alunos de graduação, e os meus alunos de graduação eu sempre trabalhei com livros e nunca fiz apostila para eles. E uma vez me chamaram para uma faculdade particular para eu dar aula, porque eu estou dando aula para vocês, mas eu sou formada em docência para o ensino superior, eu também sou professora. Só não estou nesse momento numa sala de aula. E eu me lembro que eu dava aula para os meus alunos, e eu fui chamada numa faculdade particular para dar aula. E nessa faculdade eu cheguei com o meu livro, né? Eu ia dar aula de patologia, porque eu dava aula na área da saúde, e eu cheguei com o meu livro de patologia e eles perguntaram, como que vai ser a tua didática? Ah, a minha didática vai ser leitura desse livro aqui, aí os alunos vão fazer resumos e aí eu vou avaliar os resumos deles e tal. Ué, mas você não vai fazer apostila para eles? Eu falei, não tem como fazer apostila, porque o aluno, quando ele lê o livro, ele vai ter uma possibilidade muito maior de aprendizado do que passar pelo meu filtro. Aí eles falaram, mas nós precisamos que você faça apostila. E como é que vão ser tuas provas? Eu falei, não dou prova. Como assim se dá aula na faculdade e não dá prova? Eu falei assim, Imagina. porque prova não avalia ninguém. Porque dentro da pedagogia, quando eu fiz a minha pós em docência, eu segui a linhagem de que a prova não é útil. E existem pessoas, estudiosos, né, que trabalham com isso. Eu tinha uma professora que ela chegou a fazer artigos, livros sobre isso, sobre o tanto que a prova só serve para estressar o aluno. E se a gente lembrar hoje da nossa época que nós estudávamos, a gente não lembra de uma prova que a gente fez e nem das perguntas. Mas a gente lembra daquele professor que ensinou a gente a buscar o conhecimento. E aí eles falaram assim, não, mas a gente precisa que você faça uma apostila e precisa que você faça provas não descritivas, que você faça provas com alternativas. A velha prova de marcar xizinho, né? E por quê? E essas perguntas que você vai fazer na prova, nós vamos te passar todas as provas do ENAD e você vai colocar nas suas provas as perguntas do ENAD, para quando os alunos saírem da faculdade e forem fazer o ENAD, a nossa nota da faculdade, que ela seja alta. Ou seja, eles não queriam que eu ensinasse os alunos, eles queriam que eu transformasse os alunos em robô, para que a faculdade ficasse com nota alta no ENAD, para que ela conseguisse aí se colocar melhor no ranking e ela conseguisse mais alunos. O interesse da faculdade era capitalista
Só pensava em trazer alunos para a sala de aula e pensava na mensalidade dos alunos. Aí eu olhei para eles e falei assim, pois eu agradeço muito o tempo de vocês, tinha 3 professores na banca, o salário era excelente, e eu olhei para eles e disse, eu agradeço muito o tempo de vocês, mas eu não posso dar aula nessa instituição. Eu não posso trair a minha essência. Eu não posso trair. Eu vim nesse mundo para ensinar as pessoas, não para transformar as pessoas em robô. E não é isso que eu vou fazer, porque eu vou estar me traindo a mim mesma. E eu sou muito inspirada em pessoas que passaram na minha vida e que não me transformaram em robô e que desenvolveram meu pensamento. Então, em honra a essas pessoas, né? Não desmerecendo as outras que já me tentando também me ensinaram que foi mais para cumprir tabela, para passar de ano, mas não desmerecendo, eu tenho que honrar, né? Os grandes mestres que eu tive, tá? Então, agora vamos para a aula. Vamos começar.